Então eu peguei pensei as principais, questões, né, porque ele não é um capítulo grande, mas também para a gente não se estender detalhadamente, para a gente, refletir, na verdade. Então eu vou apresentar, eu vou fazer também normalmente a gente leva as reflexões só para o final, mas como são vários itens que vão tratando de pequenos de temas, né, são pequenos textos, então achei melhor ao final de cada item a gente, eh, propor uma reflexão. Então, só lembrando que o Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele vem lá do Sermão da Montanha ou do Sermão das Bem-aventuranças, né, que é um sermão extremamente importante, foi uma palestra de Jesus extremamente importante, que é universal, que fala principalmente sobre, a conduta moral. Então, na verdade, o Sermão da Montanha, a gente lendo, a gente, percebe que Jesus estava ali mostrando para a gente os princípios que vão nortear o verdadeiro cristão, que vão nos orientar, é o nosso código de conduta moral. É é quando Jesus coloca, os fundamentos do cristianismo e coloca que o que importa realmente para a gente é esse código moral, que essa felicidade não nem sempre ela é terrena, né, ela está realmente, quando a gente evolui, quando a gente entende essa moral de Jesus e quando a gente segue esse caminho. Então, o Sermão da Montanha, ele é marcado exatamente por esse contraste entre o que aquela sociedade na época tinha de valorização do homem material, que a gente ainda tem isso, tem muito que trabalhar com isso, mas ele contrapõe ao que é o ideal do ser espiritual. Como que a gente deveria se desvencilhar disso e, pensar de uma outra maneira, né. Ele traz essa nova consciência, essa nova dimensão para a gente pensar e refletir por que que é importante realmente a gente melhorar e evoluir e seguir esse caminho, né, que na verdade a gente sabe que esse caminho, lá no final, ele vai nos trazer mais felicidade, ele vai nos impedir de continuar sofrendo nas nossas encarnações, no nosso dia a dia, então vai nos dar uma outra visão da vida. E aí Kardec, ele traz o Sermão da Montanha permeado por todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta também, né, já com interpretações, já trazendo isso para uma época, onde a gente pode transformar, entender melhor, né, desvendar mais ainda essas palavras de Jesus, trazer para a nossa realidade aquilo que a gente não que Jesus falou meio que por parábolas, então a gente entender realmente o que que é isso, isso está na obra de toda, né, do evangelho inteiro, mas tem 5 capítulos que Kardec traz exatamente a frase que está no Sermão da Montanha, então ele vai discutir, vai refletir exatamente sobre aquilo que está escrito no Sermão da Montanha, que é o Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, Bem-aventurados os pobres de espírito, no capítulo 7, Bem-aventurados os que têm puro coração, no capítulo 8, o que a gente está vendo hoje, que é o Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que está no 9, e o Bem-aventurados os que são misericordiosos, que está no 10. Bem, e aí como, Jesus colocou, a gente sabe, né, que trouxe muita coisa por parábola, aquilo numa sociedade em que não pensava muito no ser espiritual, ele estava interessado ali no ser material, com uma série de limitações, Jesus trouxe de uma forma para que aquilo perpetuasse como perpetuou, mas que a gente precisa ir adaptando, porque a gente também vai evoluindo, né, então, de uma coisa muito, prática, talvez, a gente vai vendo como é que a gente pode ser brando e pacífico. Kardec faz isso também, né, ele chama essa atenção, os espíritos que colaboraram, eles também chamam atenção para que a gente reflita o que que é ser brando e pacífico. Então isso aqui é a estrutura dos capítulos dos itens desse capítulo 9 que a gente está vendo. Então ele vai falar, sobre as injúrias e violências, nos itens 1 a 5,
sobre a afabilidade e a doçura no item 6, sobre a paciência no item 7, obediência e resignação no item 8, e a cólera no item 9 e 10. Então, a gente precisa, ao ler, ao estudar esse capítulo, a gente realmente procurar entender o que é ser brando e pacífico na sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Como que eu posso melhorar? Porque às vezes a gente fala, mas eu não gosto de discussão, eu não gosto de violência, mas às vezes a gente não está percebendo que algumas coisas a gente não está sendo brando, que a gente pode ainda contribuir mais com isso, talvez, né? Pode mudar alguma atitude, alguma forma da gente pensar, algum hábito nosso que a gente já está tão acostumado que a gente não percebe. Então, vamos ver item, título por título, né, desses, na verdade, fazendo algumas reflexões entre eles. Então, a primeira que Kardec traz é injúrias e violências, que vai do capítulo 1, do item 1 ao item 5, ele vai discorrer sobre injúrias e violências, é o Kardec mesmo, são observações de Kardec. Então, ele abre o capítulo com as passagens de Jesus, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, e um trechinho que a gente já conhece também, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo, que aquele que disser raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, lembrando, né, que louco aí está no sentido de insensato, daquele que despreza as leis de Deus. Raca significa um homem que não vale nada, um inútil, era um xingamento horrível para aquela época, o pior que você podia falar, se pronunciava, inclusive, virando a cabeça para o lado e cuspindo, né, com todo até o nojo, né, como se fosse completamente desprezível. Então, ele está dizendo aí que quando a gente trata um irmão com cólera, com raiva, que a gente xinga, que a gente coloca esse ódio, essa raiva, a gente não está sendo brando e pacífico. E Jesus está colocando nessas passagens que a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, elas são uma lei divina. Elas são lei, a gente não deve fugir daí, a gente deve sempre ser brando, sempre ser moderado, porque Jesus condena essa violência, essa cólera, qualquer expressão descortês, né? Isso que ele está dizendo, em especial nesse terceiro itemzinho ali, né? Que qualquer expressão, mesmo descortês, uma simples grosseria com uma pessoa, a gente está fugindo dessa lei e que a gente não deve utilizar isso como hábito, né, como forma de tratar com as pessoas. E como que pode, né, uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Então, Jesus, a gente tem que lembrar que já naquela época ele estava falando de coisas que a gente fala hoje em dia, para a gente talvez seja mais natural, né? A gente está muito acostumado com a violência, mas com a violência física. Mas hoje a gente vê que a gente tem a violência sexual, que a gente tem a violência moral, né? Que a gente humilha, a gente reprime, a gente oprime, às vezes, somente com as palavras que a gente está dizendo, a gente fere quem está próximo da gente, né? Então, Jesus lá, ele já ressaltou essa questão, que a gente precisa cuidar dessas palavras que a gente fala. É claro que a intenção que a gente tem, o conhecimento que a gente tem vai agravar ou vai atenuar essa falta em todas as circunstâncias, né? Por exemplo, se a gente falou de uma forma mais dura, mas a nossa intenção está ali, não é no xingamento, não é na ofensa, mas de educar, isso vai ser levado em conta, embora a gente não precise ser uma pessoa grosseira, rude, tão severa, que a gente, na hora de educar, principalmente, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que evoluir, saber lidar com essa questão.
Então, Kardec coloca lá no texto, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo, é a primeira lei de todo cristão. Então, a gente vê que ser brando, procurar a concórdia, a união, isso é fraterno, né? A gente ser uma pessoa boa, uma pessoa atenta à outra, isso é caridade também. Né? A gente olhar como que a gente está falando, como a gente está educando, como a gente está se referindo, como estamos tratando esses sentimentos dentro de nós, lembrar, né, da questão da comunicação não violenta que a gente ouve tanto falar, que é importante, né, são até dicas mesmo de como a gente muda a forma da gente falar com as pessoas. Eu lembro que quando a minha filha mais velha era pequena, ela sempre foi estudiosa, não era, era direitinho, assim, não era nada de não querer estudar. Ela estudava e chegava na prova de matemática, ela sempre ia mal. Ela sempre tirava uma nota muito aquém do que ela fazia em casa, do que ela estudava. E eu lembro que é, na intenção de querer ajudar para melhorar ela, né, para que ela fosse bem nas provas, já que ela estudava em casa, e eu falava, mas como é que pode você ter errado essa questão? Você estudou, você fez isso, quer dizer, eu transmitia até, ela ficava super insegura. E aí eu fui conversar na escola, porque aquilo vinha se repetindo e eu não estava conseguindo lidar com aquilo, como é que eu ia fazer com aquilo? E aí na escola, a primeira coisa que eu levo isso para todas as questões, né, não só nessa questão da prova de matemática, a professora virou e falou assim, olha, não importa a nota que ela tirou, você sabe que ela estudou, então não importa a nota que ela tirou, ela não vai tirar zero. Então, você começa a sua conversa pelo que ela acertou, pelo que ela, olha, você viu, você conseguiu acertar essa daqui, você estudou e essa olha aqui que legal. Agora, poxa, o que que aconteceu aqui? Você ficou nervosa? Então, tudo é a forma que a gente vai falar, né? Que a gente vai, talvez aquilo que a gente faz com tanta ansiedade, de uma maneira mais rude, com uma cobrança, a pessoa nem consegue refletir o que que ela pode fazer dali para melhorar. Né? Então, a gente fazendo uma outra abordagem, e isso está dentro lá da comunicação não violenta, a gente consegue ter um resultado muito melhor e a gente está dentro da lei de Deus. Bom, continuando, e o que quis dizer com esse bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, que também está lá no início do capítulo. Muitas vezes a gente olha essa frase, né, são brandos e vão possuir a terra, mas isso é uma contradição. Será que Jesus não estava recomendando aos homens que eles renunciassem? Jesus não recomendava que a gente renunciasse aos bens da terra, né? Então, e agora ele vem com a questão da terra, ele não estava nos prometendo o céu e agora diz que a gente vai possuir a terra. E aí a gente vê a explicação de Kardec, do próprio Jesus, é que a gente, enquanto a gente aguarda os bens do céu, enquanto a gente aguarda essa evolução, a gente tem necessidade de viver na Terra, né? A gente tem necessidade de viver bem, de querer melhorar, de estar aqui na Terra e de cuidar dela, porque é aqui que a gente passa nossas experiências, aqui que a gente evolui, aqui que a gente vem resgatar os nossos débitos, então a gente precisa estar cuidando dessa terra também, né? Então, é a importância, e a gente vê até hoje em dia, a importância de preservar, de estar ligado na sustentabilidade, né? E até que a gente consiga realmente fazer reinar essa lei de amor e de caridade, deixando o egoísmo para que a terra possa aí também passar para um mundo melhor, que a gente já vem, que é prometido, que a gente busca, a gente quer, mas talvez a gente não busque tanto, né? Então, a gente começando as reflexões sobre esse item das injúrias e violências, né? Para a gente pensar no nosso dia a dia.
como é que eu estou agindo com o meu próximo, né? Como é que eu estou tratando aquele que está próximo, aquele que eu lido na rua? Eu estou sendo brando, moderado, manso, afável, paciente? Como é que são meus hábitos cotidianos? Eu já me acostumei a ser uma pessoa mais grosseira, que trata o outro mal, porque a gente acaba incorporando esses hábitos mesmo, né? O mau humor acaba virando um hábito nosso. É claro que não é fácil você ser tudo isso, né? Brando, moderado, manso, afável, paciente o tempo inteiro, mas isso e nem é para a gente se culpar, porque a culpa também impede da gente evoluir, mas que a gente coloque isso nos nossos questionamentos, né? Como é que eu estou agindo no dia a dia? Eu estou sendo extremamente grosso? Eu estou sendo uma pessoa rude? Ou eu estou conseguindo dominar isso e mudar esse hábito, deixando de ser essa pessoa? Eu estou pensando e agindo pacificamente? Eu penso nos outros quando eu estou agindo, eu penso no meu planeta, em preservá-lo, eu penso o que eu vou deixar para as futuras gerações, como é que eu vou deixar o meu planeta? E aí, nesse ponto, né, vale a gente também falar da questão de hábitos, né? Se eu simplesmente deixo essas questões de sustentabilidade, isso deixa para lá, né? Eu já não entendo muito bem disso, isso não é importante, o mundo vai mudar mesmo, ou eu estou procurando refletir sobre isso, saber como que eu posso melhorar nesse sentido, até com relação ao que eu como, a minha alimentação, né? Eu tô hoje em dia, com todas as informações que a gente tem, a gente precisa pensar também no que a gente come, né? Como ser uma pessoa branda. Tem gente que coloca que a paz começa em casa, que é verdade, a gente precisa ter na nossa casa, exercitar isso, principalmente dentro da nossa casa, que a gente vai ver no decorrer da apresentação. Mas a gente também vê que muita gente fala que a paz começa no prato. Né? Como é que eu posso ser uma pessoa completamente branda e pacífica se eu tenho conhecimento hoje em dia de toda a crueldade animal, do que a proteína animal representa, né? Claro que a gente também não vai mudar o hábito de uma hora para outra, não é para deixar, mas será que eu já não posso começar a diminuir esse consumo de proteína animal, visando exatamente essa questão da paz, né, de um mundo melhor para todos, de um auxílio melhor para todos? Então, são algumas reflexões que a gente vai fazendo aos pouquinhos e com o conhecimento que a gente já tem. Bom, a afabilidade e a doçura, que está no item 6, é uma instrução dos espíritos de Lázaro, feita em Paris em 1861. E aí Lázaro diz que a benevolência para com seus semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Lázaro lembra que não basta, que a gente precisa ser afável, doce com as pessoas que estão próximas a nós, mas que não basta, obviamente, apenas a gente fazer aquilo por educação ou pela aparência. As pessoas que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Lázaro usa aí, né, umas palavras mais impactantes, que às vezes a gente tem dificuldade de colocar isso no nosso dia a dia. Mas às vezes a gente faz isso sem nem muito perceber. Não é? Basta a pessoa falar alguma coisa diferente do que a gente pensa, que a gente já perde a paciência, que a gente já, qualquer contrariedade, a gente já parte para uma outra forma de se manifestar na conversa, a gente já parte para algo mais grosseiro, mais rude. Né? A gente precisa perceber um pouco isso, né? Perceber que muitas vezes também a gente coloca sempre a culpa no outro. Né? A gente diz, mas eu me irritei, mas a culpa foi do outro. É ele que me tira do sério. E a outra pessoa é que está errada, então justifico o que eu fiz. A outra pessoa que me provocou, então eu posso fazer isso. Né? Principalmente no ambiente doméstico, a gente vê
muitas vezes isso, né? Pessoas que são extremamente até doces na rua, mas que dentro de casa são tiranos domésticos, né? Que agem com orgulho, com despotismo, que falam que aqui manda, eu sou obedecido com um certo até orgulho, achando que isso é muito bom, mas Lázaro chama a atenção de que muitas vezes eles não percebem que no final dessa frase a vontade que os outros têm de falar é que ele também é detestado, né? Eu mando, sou obedecido, mas sou detestado. E será que a gente precisa ser detestado para a gente ser obedecido? Né? A gente precisa usar com essa autoridade tão marcante dentro de casa, não tem uma outra forma da gente agir, então a gente precisa não ser uma pessoa diferente, né? Ter paciência com aquele que é diferente de nós, né? A gente precisa que as nossas palavras estejam associadas ao nosso coração. A gente não pode só falar, né? E a gente sabe no Espiritismo que o pensamento, a palavra, tem forma, elas têm impacto sobre as outras pessoas, né? Quando a gente fala, já não dá mais para voltar atrás, já saiu aquilo, então a gente precisa ter cuidado com isso. Reflexões para a gente fazer. Eu estou sendo afável, estou sendo amável, sou uma pessoa bacana, agradável, tenho gente por perto de mim, né? Isso às vezes é um indicativo. Não tenho ninguém por perto de mim, fico sozinho aí, fico mal-humorado porque estou sozinho, fico triste porque estou sozinho, mas será que eu estou sendo amável ou será que eu só reclamo? Né? Será que eu só fico o dia inteiro, não falo um bom dia, não dou um sorriso, não procuro um assunto comum com aquela pessoa, eu estou sempre o tempo inteiro de mau humor? As pessoas não gostam de ficar, né? Fica até o ambiente, a gente sabe que fica um ambiente ruim em torno daquela pessoa, né? Eu sou a mesma pessoa na sociedade e na minha intimidade, né? Como é que eu falo um bom dia? Eu falo por obrigação ou eu falo realmente desejando que aquela pessoa tenha um bom dia? Não é? A gente sabe que não engana, a Deus a gente não engana, e há muitas pessoas também, quando a gente às vezes fala até a palavra bonita, mas a pessoa sente que aquilo não vem do coração, sente que aquilo não está com sentimento, com emoção. Então, observar, qualquer coisa me irrita, eu tô irritado o tempo todo, qualquer coisa me tira do sério, então a gente precisa dar essas graduações e se perceber. A paciência é uma mensagem que o Espírito assina como Espírito Amigo, está no item 7, que foi dada em Harvard em 1862. Esse espírito ele diz que ser paciente com o próprio, a gente deve ser paciente com o próprio sofrimento, aceitar e aprender com a dor, né? Então, aí é uma parte da gente também se auto-observar como que a gente trata nós mesmos, né? Nós somos pacientes com os nossos vícios, os nossos problemas, não é uma paciência para a gente se acomodar e dizer, isso eu sou assim mesmo, né? Eu não vou mudar. Não, é algo que é ativo. Claro que a gente vai tentar mudar aquilo, mas para a gente conhecer e para a gente saber, e principalmente com sofrimento, né? Esse espírito ele diz até que a gente precisa, e a gente sabe disso, que a gente deve bem dizer de Deus, que a gente deve agradecer pela dor, o que é difícil, a gente agradecer quando a gente está passando por um problema muito grande, por um sofrimento, por uma dor muito forte, é muito difícil a gente agradecer a Deus, né? A gente deveria fazer isso, deveria ter esse entendimento, mas se a gente ainda não consegue isso, que a gente tenha paciência no sentido de que aquela dor vai nos ensinar, e não que a gente precise ficar ali reclamando o tempo inteiro, maldizendo a Deus, né, na verdade, por que eu estou passando por isso, tanto sofrimento, que a gente deve tirar dali e a gente tentar aprender com essa dor. Ele nos lembra também que paciência é caridade, que a gente precisa, é muito difícil de ser colocada em prática, mas ela é muito meritória. Então, a gente também lembrar que a gente só exercita a paciência quando a gente está em contato com alguém que nos tira a paciência, né? Se a gente está em contato o tempo inteiro com pessoas que pensam da mesma forma, que nos tratam com tranquilidade,
que são fáceis, pessoas fáceis para a gente, da gente lidar, a gente não está treinando essa virtude. A gente tá achando que está treinando, mas não está. A gente só treina quando a gente vai e lidar com uma situação em que a gente não tem paciência. Não é? Às vezes a gente fala assim, dai-me paciência, meu Deus, mas a gente tem que lembrar que ninguém nos dá paciência. Paciência é construção, é exercício, a gente precisa conquistar com esforço, com mudança de hábito, com mudança na forma da gente encarar a vida. Né? A gente lembrar que a falta de paciência ela pode afetar até a nossa saúde, né? Ela conturba o ambiente que a gente está, e que a gente deve ter essa paciência com aquele, principalmente, que é diferente da gente. Né? É muito fácil a gente não ter paciência, até ter uma certa intolerância com aquele que não pensa como nós, que não é como nós. E lembrar que a caridade da esmola, do assistencialismo, que são precisos muitas vezes, elas são mais fáceis, né? A gente dá um dinheiro ali para a pessoa que está, ou dá um prato de comida, então, muitas vezes não está nos afetando em nada, né? A gente pega aquele dinheiro ali, aquele trocado e vai dar. Agora, a gente ter a paciência com a pessoa, isso é caridade também, né? Ter paciência com aquela situação em que a pessoa está, também é caridade. Então, a gente precisa trabalhar isso. De perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, aquele que está ali, ele está nos pondo à prova, né? Ele é instrumento do nosso sofrer, mas a gente precisa perdoar porque a gente precisa aprender ali, né? Na verdade, a gente sabe que a gente está sendo posto à prova exatamente porque aquela pessoa, aquela situação estão ali na nossa frente. E a gente precisa também ter paciência e perdoar. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra-fronte. Então, esse espírito também vem nos mostrar um caminho para a gente, uma forma de encarar a vida. Né? Não é aquela questão da positividade tóxica, que a gente tudo está bem, não é a questão de tudo estar bem, mas é uma forma de olhar para a vida. Se a gente consegue perceber as bênçãos que a gente recebe, mesmo em meio àquela dor, a gente talvez o caminhar seja mais fácil, né? A gente fica mais leve aquilo, em vez da gente ficar reclamando, ficar irritado, ficar de mau humor, a gente pensar dessa forma. E a falta de paciência ligada à intolerância, muitas vezes, né, que a gente precisa cuidar disso, a gente convive em meio à diversidade, às diferenças, então a gente deve ver nisso algo bom, que nos faz crescer, e não algo para a gente perder a paciência. E lembrar que Jesus é o nosso modelo, e que Jesus não tinha nada a espiar, mas nós temos, né? Nós temos que espiar, nós temos que melhorar, nós temos que evoluir. Então, a gente seguir isso, desse fortalecimento em Jesus também, no Sermão da Montanha, no Evangelho segundo o Espiritismo, aprendendo a ser cristãos. Passando para o item 8, a obediência e a resignação, que, de novo, é um item em que Lázaro traz as instruções, um texto de 1863. Aí ele coloca que a obediência e a resignação são virtudes companheiras da doçura e são muito ativas. E aí o que ele está querendo dizer, que ele mesmo explica no texto, depois se vocês quiserem ler ele todo, vale sempre a pena, que ele coloca que é ativa porque não é uma obediência e uma resignação no sentido passivo, então é o ativo em oposição à passividade. Não é para a gente ficar, eu tenho que obedecer de qualquer maneira e me resignar, e é isso e ponto final. Não, a gente tem que tratar isso de forma doce, mas é como uma aprendizagem, sem revolta, sem rebeldia. A gente precisa aprender, e se a gente está revoltado, rebelde, com culpa, aquilo paralisa a gente fica parado sofrendo.
Então, a gente precisa ter na obediência e na resignação algo ativo, que a gente vai pensar, vai refletir, vai procurar a forma de passar melhor por aquela situação, então, de forma ativa. A gente confunde erradamente com a negação do sentimento da vontade. Então, obedecer e se resignar não quer dizer que a gente não está colocando ali nenhum sentimento, que a gente está ignorando a situação, ou que aquilo a gente não faz nada do que a gente quer porque a gente está sendo obediente, está sendo resignado. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, a gente vai através da razão, a gente vai entender que é preciso, naquela situação, ser obediente. E resignado é quando a gente aceita aquilo como algo que a gente precisa aprender. É claro que a gente também aqui está falando nos sofrimentos, na questão de a gente desenvolver virtudes. É claro que essa obediência a uma pessoa que não tem tolerância conosco, por exemplo, você obedecer a olhos cegos, não é isso, né? É a obediência ativa, é o consentimento da razão. Se não tem razão, se aquilo ali, a gente não vai obedecer, você tem que se jogar, você tem que matar alguém, não é essa questão de obediência, né? É a gente entender e desenvolver atividades, entendendo que a obediência ativa, ela é necessária, ela é uma virtude, porque eu estou entendendo aquela situação que eu estou passando. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, pusilânime é aquele que não tem coragem de reagir, é um fraco, é um covarde, então ele não vai se resignar. E o orgulhoso e o egoísta também não, eles não vão nunca aceitar essa obediência, essa resignação. Lázaro chama atenção, olha, que é bem atual, né? A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Então, a gente tem essa virtude dessa atividade intelectual, mas a gente ainda precisa crescer muito, né? Como sociedade, né? A gente não está falando de indivíduos simplesmente, mas cada um fazendo a sua parte, cada um se melhorando, a gente vai modificando essa questão da indiferença moral. Ele diz ainda, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, né? Então, preguiçoso no sentido de obedecer também só porque eu tenho que obedecer, Deus quis assim, é assim que tem que ser. Então, isso também é uma forma de preguiça, né? De não querer pensar, de não querer lidar com a situação. A gente deve e pode atenuar os nossos sentimentos, mas para não ficar na passividade, né? Não é só aceitar de qualquer maneira. A gente vai entender a situação, vai procurar a melhor forma de passar por aquilo ali. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, a gente ser dócil também ao ensino, ao aprendizado, né? Se eu sou uma pessoa resignada, eu vou conseguir ouvir melhor esses ensinos, mudar a minha vida. Se eu não consigo ser, tudo vai me parecer injusto e eu não vou aproveitar as oportunidades de crescimento que vão aparecendo na nossa vida. Algumas reflexões para a gente não confundir ser afável, doce, paciente, obediente, resignado, que muitas vezes a gente tem esses medos, né? Eu vou ser doce, vou ser afável, quer dizer que eu vou permitir tudo, né? Eu vou ser uma pessoa permissiva, eu tenho que falar sim para tudo? Não, né? A gente cai exatamente lá no que Lázaro fala da questão da gente ser preguiçoso. Muitas vezes falar sim é mais fácil do que falar não, né? A gente precisa explicar muitas vezes o nosso não, e o sim já está ali. Então, a gente não deve confundir ser afável, doce com ser permissivo. Nem com ingenuidade, né? Ele é tão bonzinho, ela é tão tranquilinha, tão paciente, obediente. Não tem, a pessoa pode não ser ingênua e ser afável, ser doce, ser paciente. Com falta de seriedade, né?
A gente tem que entender que seriedade não é sinônimo de rudeza, a gente não precisa agir com aliás, a página inicial, ela traz exatamente isso, né? Ela fala de irritação permanente, até anotei, indignação excessiva, ira frequente, severidade excessiva, né? A gente não precisa essa severidade, essa seriedade, não é sinônimo uma coisa da outra, né? Seriedade não é severidade. A gente não precisa ser fechado, ser triste, a gente pode ser sério e ser alegre. Com falta de autoridade. Ah, mas aí vão achar que pode tudo, que eu não tenho autoridade. Não tem. Você pode ser uma pessoa doce e ter a sua autoridade. O que é importante a gente lembrar que é preciso ser responsável, né? Ser afável, doce e responsável. Ou a gente ter essa falta de confiança em nós mesmos, que se nós formos doces, pacientes, afáveis, nós vamos ser passados para trás, né? E também uma coisa não tem relação com a outra. A gente pode ser uma pessoa ligada, antenada, que sabe, que lida com aquela situação, identifica a situação, mas ainda assim a gente vai ser uma pessoa doce e afável. Continuando aqui, como é que eu estou encarando a minha vida, como que eu estou passando pelas minhas provas, eu estou aceitando, sendo resignado, mas ao mesmo tempo sendo ativo nessa minha obediência e resignação, eu estou inspirando, motivando, animando outras pessoas, ou eu estou com as minhas palavras oprimindo, reprimindo, humilhando essas pessoas, né? Eu consigo, que é muito importante, né? A gente corrigir sem ofender e orientar sem humilhar, esse tem que ser o nosso caminho, como educadores que somos o tempo inteiro, como exemplos que somos no mundo, né? Para as pessoas. A gente consegue corrigir o outro sem ofender, orientar sem humilhar? Como que está a minha comunicação? Eu sou violento? Como é que está a minha maneira de falar? Como estou projetando minhas emoções e sentimentos? Claro que a gente sente ódio, a gente sente orgulho, a gente tem esse orgulho, a gente tem medos, tem inseguranças, mas como é que eu lido com isso? Como é que eu estou projetando? Eu estou afetando as outras pessoas com isso? Como que eu estou lidando com essa questão? Tudo é processo, né, gente? Não é de uma hora para outra. Todos nós ainda temos que trabalhar isso, então não é fácil, são hábitos de muitas encarnações, de muita sociedade baseada no orgulho, no ódio, nessa autoridade, na força, na violência moral e na violência física. Então, a gente tem muito ainda que mudar dentro de nós. Estou respondendo grosseiramente, sem sorriso, com a desculpa de que não uso máscaras, de sou verdadeiro, também acontece muito essa questão, né? Não, mas eu sou assim porque esse é meu temperamento, eu não uso máscara, estou sendo verdadeiro, né? Mas você não precisa machucar, você pode falar a verdade, você pode ser verdadeiro, pode ser quem você é, sem ofender as pessoas, sem ser grosseiro, ser rude. Eu estou sendo um anjo fora de casa e rude, sem paciência dentro dela, com a desculpa de que tenho que poder me manifestar em casa, de ser quem eu sou, né? Então a gente precisa, a paz vai começar realmente, essa mudança de atitudes, ela começa realmente dentro da nossa casa. A cólera, e a gente já está entrando nos últimos itens, no 9 e no 10. O item 9 é uma instrução de um espírito protetor em Bordeaux, em 1863, e o item 10 de Hahnemann, em Paris, 1863. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. E aí, quando a gente age, né, quando a gente deixa essa cólera tomar conta e agir o tempo inteiro, a gente cai num ciclo difícil de sair dele, né? A gente começa a se sentir infeliz, de mau humor, irritado o tempo inteiro, a gente afasta as pessoas que estão próximas, a gente fere as pessoas que estão próximas de nós, né? Então, a gente precisa estar atento para isso, a gente precisa cuidar. E a primeira
forma que a gente tem de cuidar disso é a gente meditar um pouco, a gente identificar isso, a gente fazer uma prece, pedir ajuda para que a gente fique numa vibração melhor, para que a gente não se entregue à cólera. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse o respeito que deva a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, a gente muitas vezes pode não atirar as coisas, muitas vezes tem gente que atira realmente, né, quando está com muita raiva. Quando a gente tem esses acessos, né, de brutalidade, com o nosso orgulho ferido, com alguma coisa que nos irritou, a gente pode ser que a gente atire, mas pode ser que a gente também irradie isso, né, através dos nossos olhos, das nossas palavras, e depois a gente vai lembrar dos nossos gestos, e aí a gente vai depois lembrar, se a gente filmasse aquilo, depois a gente cai em si e vê que realmente, né, aquilo foi uma vergonha que a gente fez. Então a gente precisa controlar aquilo, né, e faz mal para a nossa própria saúde, né. A gente não enxerga os bons conselhos e acaba caindo nessa cólera. Muitas vezes uma impaciência boba, uma ideia que a gente tem de que todos deveriam se dobrar ao nosso entendimento, a gente fica com raiva daquilo, daquela pessoa, daquela situação, né, diferente para a gente, uma pessoa que não tem o mesmo entendimento, e às vezes uma coisa boba a gente acaba criando uma discussão tão grande, um afastamento entre pessoas, e a gente então deve buscar esse entendimento para que a gente trabalhe isso. Bom, a gente pode lembrar que essa cólera, a raiva, ela nada soluciona, ela altera a saúde, ela compromete até a nossa vida, né? Porque quem que é a primeira vítima do ódio, né? A primeira vítima do ódio somos nós mesmos, né? A gente já compromete, a gente muda a nossa pressão, às vezes a gente tem dor de cabeça depois, aquilo vai alterando a nossa saúde mesmo, né? E não vai resolver nada. A gente está tendo a raiva, tratando os outros mal ou não, isso não vai de jeito nenhum solucionar aquele problema, não vai fazer a outra pessoa ver de outra forma, não vai resolver o problema, não vai fazer a nossa dor passar, pelo contrário, né? A cólera nos torna infelizes a nós e a todos que os cercam, causa sofrimento naqueles a quem a gente ama. Pode levar à prática de atos que a gente vai se arrepender profundamente depois. E ela não exclui certas qualidades do coração, mas impede, se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal, né? A gente pode, esses atos que a gente tem nesses rompantes, pode fazer muito mal a alguém, né? Ou a nós mesmos também, né? Então lembrar que essa cólera ela é contrária à lei de caridade e à humildade cristãs. Sempre podemos mudar, é preciso perseverar, né? Não existe natureza ruim. Estou me esforçando para dominar a cólera, a raiva. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, é mérito e responsabilidade, então tudo que é do espírito pode ser modificado. Esse é o processo de evolução, né? Vai depender da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso entendimento. Não importa a idade. Ah, mas eu já estou muito velho. Ah, mas eu sou muito novo. Não importa. A gente sempre pode mudar. Não é, a desculpa não pode ser no nosso temperamento. A gente sempre pode mudar o temperamento. Aquele que queira corrigir-se sempre o pode. Essa é a lei do progresso. Bom, as reflexões, né? Como que eu estou no papel de educador? Eu estou me educando? Como estou contribuindo para o ambiente da minha casa? Eu continuo a utilizar expressões não levo desaforo para casa, dá-me paciência, eu sou intolerante, sou impaciente, eu enxergo os meus vícios, né? Lá no início eu falei isso, Kardec fala numa nota dele que muitas faltas que a gente comete nos passam despercebidas. Se a gente seguisse o que Santo Agostinho coloca, né, o conselho de Santo Agostinho, a gente interrogasse a nossa consciência, a gente veria que a gente muitas vezes erra sem nem suspeitar que errou,
né? Unicamente porque a gente não penetra ali na natureza, no que aconteceu naquele ato. Então, que a gente precisa se conhecer, se aceitar, se perdoar, autorresponsabilizar-se, né? Para que a gente progrida e evolua, a gente precisa ter essa atenção profunda, essa observação atenta de nós mesmos, né? É necessário que a gente vigie os nossos atos impulsivos para que a gente chegue a saber em que sentido a gente precisa dirigir. Se a gente não enxerga que a gente é egoísta, que a gente é intolerante, que a gente é impaciente, a gente não vai conseguir aperfeiçoar isso. Só quando a gente enxerga que a gente pode exercitar o nosso pensamento, mudar de hábitos, entender o que a gente precisa mudar. Concluindo, então, a gente precisa ser mais gentil com quem está no seu lado, não normalizar o que está errado. Ah, todo mundo é assim, a vida é assim, Deus quis assim, né? Não pode normalizar. Falar a verdade sem machucar, sem ofender, sem ser a minha verdade imposta. Preservar o outro, pensar no outro, quando eu estou me referindo às pessoas, nos meus atos, nas minhas palavras. Lembrar que pessoas gentis e amáveis, elas mostram que elas estão junto da gente, que elas se importam, assim como a gente deve mostrar para os outros também, que a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação, elas agregam, elas unem, e a rudeza afasta. Então, o que a gente quer é viver bem em sociedade, a gente melhorar. A gente precisa ser feliz com as nossas ações e fazer a felicidade dos outros, né? E aí a gente muitas vezes também pergunta assim, mas vai adiantar eu fazer tudo isso? Só eu que vou fazer isso? Só eu que vou mudar? O mundo vai melhorar? Vai melhorar, né? Vai mudar, vai melhorar. Partindo de cada um de nós, a gente vai formar a nossa sociedade, a gente vai formar uma sociedade melhor, um mundo melhor para a gente viver. E eu encerro com essa frase de Madre Teresa de Calcutá, né? Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Então, que a gente leve isso para a nossa vida. É um trabalho pequenininho, a gente vai mudando o nosso temperamento, os nossos hábitos aos poucos, mas a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa ir nessa direção da evolução. Então, é isso que eu tinha para trazer aí para vocês. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Socorro, com você. Obrigada, Paula. Obrigada. Então, imagina, eu que agradeço, é sempre a oportunidade de estudar. Para nós todos, né? É, Estou lá no ESD. e de rever, né? Que é difícil a gente enxergar os nossos erros, nossos problemas, sei que a gente precisa melhorar. E às vezes tem uns temazinhos, né, que ele fica assim meio que escondido, e aí a gente fazendo de novo, é por estudo mesmo. É É muito bom. verdade, é verdade. Você queria agradecer, né, a todos, né, a você também. E você faria a nossa prece final Faço e, sim. e pedindo também, né, que todos que possam